3, gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é o Wilson, diretamente do Instituto Voyager, e hoje eu tenho a alegria, a imensa satisfação de falar de um assunto que é muito importante, além de ser um assunto bonito, um assunto gostoso, um assunto prazeroso. E a gente, assim, quando tem cores, quando tem alegria, quando tem números são a nossa alegria, tá? Então, a gente vai falar hoje dos trajetos dos pares craniais, que é um assunto, assim, em teoria, bem complexo, mas que se você fizer as coisas com ritmo, com cadência, com sequência, por isso que eu digo que quem fala na ordem não vai errar, não vai esquecer e não vai se foder. Agora, quem não fala na ordem vai errar, vai esquecer, vai se foder, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai falar, nervo olfatório, primeiro par cranial. Ele é um par cranial que ele é sensitivo, porque ele vai captar as informações sobre os olores, tá? Então, é a primeira coisa que eu começo falando dele. É um par cranial que é sensitivo puro, tá? Porque ele vai transmitir a informação de sensação, de olor. E agora o que a gente vai falar? A gente vai falar o seguinte, ó, passo 1, tá? Primeiro passo. Esse par cranial, eu quero que vocês entendam o seguinte, ó. Esse par cranial, vou pegar meu pincelzinho aqui, porque agora chegou a hora da minha interferência, tá? Esse par cranial, peraí, ele vai do passo 1 ao passo 3, certo? Se o professor te perguntar nervo olfatório, isso aqui é outra coisa que eu tenho que falar para vocês, bem claro. Vai do passo 1 ao passo 3. Qual é o detalhe? Porque tem uma diferença substancial. Se o professor te perguntar o trajeto do nervo olfatório e ele te pedir o ponto final da sensação de olor, tá? Isso aqui é muito mais para a terceira parcial, que é o sistema nervoso. Mas, como os professores eles são danados de fazerem uma pergunta jogando na outra, então já deixei a informação completa aqui. Então, do passo 1 ao passo 3 é o passo que nos interessa para falar do nervo olfatório, tá? Até o passo 5 é o ponto final da via olfatória, tá? Então, do passo 1 ao passo 5 a gente vai falar da via olfatória. Do passo 1 ao passo 3 a gente está falando do nervo olfatório, tá? Então, olha só, o nervo olfatório, o que vai acontecer? Ele vai se originar das células olfatórias, ou posso falar células olfatórias, células bipolares, tá? E aí, ele vai sair das células olfatórias, ele vai atravessar os orifícios da lâmina cribosa, né? Ou seja, ele vai passar de baixo para cima, atravessando os orifícios da lâmina cribosa, que aí dá para ver bem direitinho na imagem, no passo 2. E aí, o que acontece? Aí ele chega e vai se conectar com o núcleo, ou seja, vai comunicar as células olfatórias com as células mitrales que estão no bulbo olfatório, que é o passo 3. Então, olha só, o que é o nervo olfatório? Lembrar que o nervo olfatório é a substância branca, logo a função dela é transmissão da informação. Se é uma substância branca, ou seja, está conectando alguém com alguém, conecta quem com quem? As células olfatórias com as células mitrales. Células olfatórias passo 1, células mitrales passo 3. No passo 2, ela tem que atravessar os orifícios da lâmina cribosa para alcançar o bulbo olfatório e chegar nas células mitrales, certo? Então, aqui terminou o trajeto do nervo olfatório. Por que tu colocou passo 4, passo 5? Porque se o professor te pedir, porque, olha só, é um dos trajetos mais curtos. Você fala o seguinte, ó, professor, o trajeto do nervo olfatório começa nas células olfatórias, ele passa pelos orifícios da lâmina cribosa, chega no bulbo olfatório e conecta com as células mitrales. Pronto, acabou. É só isso. E isso é só muito pouco, muito pouco. E aí, professor, tá, sabidão. Então, continue o trajeto. Eu quero que esse negócio chegue na corteza olfatória. Aí, o que acontece? Aí, depois que ele se comunica lá no bulbo olfatório com as células mitrales, ele vai continuar o seu trajeto pelo tracto olfatório, que se divide em estria olfatória, e depois a estria olfatória vai dar uma estria olfatória interna e uma estria olfatória externa. Então, o que acontece? Aí vai chegar no passo 5, que ele vai terminar na corteza olfatória, que vai ser as áreas de Brodmann. Área de Brodmann 26, 36, 28, 38, tá? Mas, repito mais uma vez, esse passo 4 e passo 5, para essa primeira parcial de vocês não têm tanta obrigação de saber, mas para a prova final, sim, tá? Só que eu já estou colocando isso aqui porque eu sei que lá na frente vai ser cobrado, tá? Dessa forma. E aí, às vezes, vocês não têm dificuldade de encaixar uma coisa com a outra, mas é só a continuação. Ó. Se eu falar do passo 1 ao passo 5, via olfatório. Se eu falar do passo 1 ao passo 3, nervo olfatório, tá? Então, e é isso. Então, terminamos sobre o primeiro
trajeto de par cranial. Vamos para o próximo. Nervo óptico, par cranial número 2. Então, sobre o par cranial número 2, o que a gente precisa saber? A gente tem que saber que é um par cranial que ele transmite a sensação da visão, né? Transmite as sensações, a sensibilidade da visão. Então, o que acontece? Eu tenho que saber que esse trajeto do nervo óptico ele vai estar dividido em 4 partes, tá? Ele vai estar dividido em 4 segmentos. Então, eu vou ter um segmento intraocular, que ele vai estar representado pela papila óptica, e essa é a origem do segundo par cranial. Primeiro passo. Então, esse primeiro passo começa no segmento intraocular, dentro do olho. Então, dentro do olho vai ser representado pela papila óptica, que é a origem do segundo par cranial, tá? Do nervo óptico. Segundo passo, ou seja, vai para o segundo segmento. Então, o segmento, essa parte a gente chama que é o segmento infraorbitário, porque ele vai desde o globo ocular até a entrada do conduto óptico. Conduto óptico, né? Todo mundo sabe que é um conduto. Eu tenho tranquilidade e eu afirmo com todas as letras que todos vocês sabem, se eu perguntar hoje o que é diferente do agulheiro, conduto, hendidura, vocês sabem falar, não é verdade? Pronto. Tenho em conta isso. Agora, o que acontece? A gente vai falar do terceiro passo. O terceiro passo é o segmento intraductal. Mais uma vez, dentro ductal, ducto. Então, vai passar dentro do conduto óptico, ou seja, ele vai do início do conduto óptico até a saída do conduto óptico, que vai chegar no endocrânio, certo? E aí ele chega no endocrânio, quando ele sai do conduto óptico, ou seja, da saída do conduto óptico, ele já está na região que a gente chama no segmento intracranial, que está dentro do crânio. Então, da saída do conduto óptico até a chegada do quiasma óptico, a gente vai ter o nervo óptico, certo? Então, o nervo óptico acaba quando a gente chega no quiasma óptico, porque agora você já tem uma noção que quando chega no quiasma óptico, a composição muda, né? Porque vocês sabem que eu tenho uma hemiretina temporal direita, uma hemiretina nasal direita. As hemiretinas nasais, elas se cruzam e formam o quiasma óptico, certo? As hemiretinas nasais se cruzam, formam o quiasma óptico. Nervo óptico, mais uma vez, nervo óptico é a composição de quem? Hemiretina temporal direita, com a hemiretina nasal direita, ou, se eu estiver falando do nervo óptico direito. Se eu estiver falando do nervo óptico esquerdo, eu estou falando da hemiretina temporal esquerda, hemiretina temporal e hemiretina nasal esquerda. Então, mais uma vez, se eu estiver falando do nervo óptico direito, eu vou falar hemiretina temporal direita mais hemiretina nasal direita, vai formar o nervo óptico direito. Se eu estiver falando do nervo óptico esquerdo, eu vou falar hemiretina temporal esquerda mais hemiretina nasal esquerda, vão formar o nervo óptico esquerdo. Tá? Isso eu sei que vocês sabem, porque eu já expliquei isso e agora se faz válido aquele conhecimento. Agora, daqui para frente, os pares craniais, isso aqui é um macete que eu tenho para mim e que vocês vão ver que ele vai ser muito importante na hora de vocês definirem a questão dos pares craniais, tá? Trajeto dos pares craniais. Então, o que acontece? Primeiro, tem que saber que toda vez que eu falar do trajeto do par cranial, eu vou dizer que nasce em algum lugar, tem que falar a origem aparente. Depois eu vou falar que se dirige, vai se dirigir para alguma fossa cranial, tá? Quando ele se dirige para alguma fossa cranial, ele se relaciona com alguma coisa, tá? Aí, quando ele se relaciona com alguma coisa, ele tem que penetrar algum orifício. Dos orifícios que a gente já viu, a gente já estudou todos os orifícios, né? E aí, quando ele penetra por algum orifício, ele vai ingressar em algum lugar, tá? E aí, depois que ele ingressa em algum lugar, ele acaba inervando alguma estrutura, certo? Então, nasce, se dirige, se relaciona, penetra, ingressa e inerva. São coisas que vocês têm que ter em conta na hora de falar dos trajetos pares craniais daqui para frente, tá? Porque sem isso aqui é inviável, você não vai conseguir explicar a par cranial nunca na sua vida. Então, você fala sempre, nasce, se dirige, para alguma fossa cranial, se relaciona com alguém, penetra algum orifício, ingressa em algum lugar, inerva alguma coisa, tá? Então, vamos começar falando agora do terceiro par cranial. Né? O terceiro par cranial é o nervo motor ocular comum. Nervo motor ocular comum, lembrando que ele vai levar a maior parte dos músculos extrínsecos do olho e, de maneira vegetativa, ele também inerva o músculo intrínseco do olho, que é o músculo hírido constrictor, tá?
Então, o que acontece? Origem aparente do terceiro par cranial. Eu já falei para vocês que eu posso falar 3 formas para falar a origem aparente do terceiro par cranial. Posso falar espaço perforado posterior, ponto médio mesencefálico ou espaço interpeduncular, certo? Pronto. Esse é o primeiro passo. Então, nasce aonde? Ponto médio mesencefálico. Se dirige para a fossa cranial média, se relaciona com o seno cavernoso, tá? E aí, quando ele se relaciona com o seno cavernoso, ele se relaciona com a artéria carótida interna também, tá? Então, se ele dirige para a fossa cranial média, se relaciona com o seno cavernoso e se relaciona com a artéria carótida interna. Quando ele se relaciona com a artéria carótida interna, o que ele vai fazer? Entre a carótida interna e ele penetrar a fissura urinária superior, ele vai dar 2 ramas, o terceiro par cranial, tá? Vai dar uma rama superior, ou seja, o terceiro par cranial dá uma rama superior, e uma rama inferior. Então, é a rama superior do terceiro par cranial e a rama inferior do terceiro par cranial dá 2 ramas depois que ele passa da carótida interna. O que acontece? Então, ele vai penetrar a fissura orbitária superior por dentro do anis de Zinn, que é uma estrutura que eu já falei para vocês, por dentro do anis de Zinn. Inclusive, vou deixar marcadinho para vocês verem. Ó, isso aqui tudo é o anis de Zinn, tá? Então, está passando por dentro do anis de Zinn. Então, tanto a rama superior quanto a rama inferior estão passando por dentro do anis de Zinn. E vai terminar inervando o elevador do párpado superior e o reto superior. Essas são as ramas superiores do terceiro par cranial. Inervam 2 coisas: elevador do párpado superior e reto superior. Depois, a rama inferior do terceiro par cranial vai inervar o reto medial, o reto interno, reto medial, reto inferior, tinha falado reto interno, não, reto inferior, reto médio, reto inferior, oblíquo inferior e o írido constrictor, certo? Então, repetindo mais uma vez, a rama inferior do terceiro par cranial vai inervar reto medial, reto inferior, oblíquo inferior e o músculo írido constrictor, que esse é vegetativo, certo? E aqui termina o terceiro par cranial. Então, a sequência lógica é o quê? A gente poder ver a porcaria do anis de Zinn, então, que a gente tanto fala. Então, o anis de Zinn, ele é como se fosse ele é uma antessala da fissura orbitária superior, tá? Então, o que acontece? Para entrar na fissura orbitária, tem que passar pelo anis de Zinn. Não necessariamente, tá? Só os elementos do momoná. E eu vou marcar aqui todos os elementos que fazem parte do momoná, certo? Então, aqui, ó. Vamos lá. Então, quem é que faz parte do momoná? Motor ocular comum, que a gente já sabe que vai ser a rama superior e a rama inferior. Vai ser o motor ocular externo, que é o abducens, e o nervo nasociliar. Esses 3 estão passando por dentro do anis de Zinn, certo? Quem está passando por fora do anis de Zinn, quem são? Olha só, é o pasta, que é o patético troclear, é o frontal e é o lacrimal, certo? Então, frontal, lacrimal e o troclear estão passando por fora do anis de Zinn. Lembrar que eu tenho uma estrutura aqui que é igualmente importante, que não está desenhada nesse desenho, que é isso aqui, ó. Ela está bem aqui. Que essa aqui é a vena oftálmica, certo? Então, a vena oftálmica também passa por fora do anis de Zinn. Lembrando que aqui tem que dar 7 estruturas que passam pela fissura orbitária superior. Se a gente for contar, motor ocular comum, motor ocular externo, nasociliar, patético, frontal, lacrimal e a vena oftálmica, certo? Que é essa bolota aí azul que está bem aí, certo? Então, pronto. Isso é importante. Então, uma vez que ele ficou esclarecido, né, as estruturas passam por dentro e por fora do anis de Zinn, continua explicando a parte da inervação. Então, olha só. Se a gente for parar para ver, ó, olha só. Elevador do párpado superior, está aqui. Reto superior, está aqui. Pronto. Aí, agora, o que acontece? Esse aí são os inervados pelo oculomotor rama superior. Aí, depois, eu tenho o reto inferior, reto medial, também é terceiro par cranial. Aí, depois, eu tenho o oblíquo inferior e o írido constrictor. Todos esses aqui que estão as setinhas são inervados pelo terceiro par cranial. Os únicos que não são inervados pelo terceiro par cranial é o oblíquo superior, que é o troclear, e o músculo reto lateral, que é pelo abdúcens, certo? Então, o abdúcens é pelo sexto par cranial e o oblíquo superior é pelo nervo troclear. Ótimo, maravilhoso,
subarachide. Aqui, o que acontece? A gente tem o trajeto do nervo troclear. Tá? Então, o trajeto do nervo troclear, aqui, então, olha só, falando a grosso modo, ele vai inervar o oblíquo maior, que é a mesma coisa que o oblíquo superior. Tá? Então, a origem aparente dele, a gente já tinha falado que ele é o único par cranial que nasce na cara posterior do tronco cefálico, a nível dos folículos inferiores. Se dirige para a fossa cranial média, se relaciona com o seno cavernoso e com a artéria carótida interna. Ele vai penetrar a fissura orbitária superior por fora do anis de Zinn e ele termina inervando o músculo oblíquo superior ou oblíquo maior. Fim. Esse aqui é o fim do trajeto do quarto par cranial, certo? Pronto. Aqui encerramos mais um par cranial. E aqui, para seguir a lógica, eu vou falar, não vou falar do quinto par cranial, porque vocês vão ver que os trajetos eles são muito parecidos do terceiro, do quarto, do sexto. Então, em ordem metodológica, a gente ensina assim mesmo, tá? Depois a gente fala, você vai ver que o trigêmeo eu gosto tanto que eu deixo ele para o final. Ele é a última coisa que eu vou falar, tá? Então, trajeto é o trajeto do motor ocular externo, que é o nervo abducente, né? Ele vai fazer o quê? Ele inerva o músculo reto lateral ou reto externo. Fica a teu gosto. Externo lateral, a mesma coisa. Origem aparente, ele sai do surco bulbopontino. Sai do surco bulbopontino, se relaciona com a fissura cranial média, se relaciona com o seno cavernoso, artéria carótida interna. Aqui tem um único detalhe que o quê? Que o sexto par cranial é um par cranial que ele se relaciona intimamente com a carótida interna. É um detalhe que não está escrito aí, mas é assim mesmo. Ele se relaciona intimamente com a artéria carótida interna, certo? E aí depois ele vai penetrar a fissura orbitária superior, passando por dentro do anis de Zinn e vai terminar inervando o músculo reto lateral, certo? Então aqui a gente terminou a gente já viu, olha só, par cranial 1, 2, 3, 4, 5, não, 5 não, os 6. Então já vimos 5 pares craniais. Como eu prometi, não vou falar do trigêmeo, vou deixar o trigêmeo para o final, certo? Vamos falar diretamente do nervo facial. Então, nervo facial, o que a gente tem que falar sobre o nervo facial? Primeiro, que ele é um par cranial que é misto, certo? É um par cranial misto. O que eu tenho que saber? Ele vai ter uma parte, se ele é misto, ele tem uma parte sensitiva e uma parte motora, tá? O detalhe é o seguinte, o paladar blando uma das coisas que o nervo facial faz é dar inervação sensitiva para o paladar blando. E uma inervação sensitiva sensorial para os 2/3 anteriores da língua, tá? Então, quando a gente fala sensorial, é que está relacionado à hora dos sentidos. A hora dos sentidos aqui, no caso, a gente está falando do gusto, tá? Sensitivo sensorial, a gente está falando de gusto. Gusto, 2/3 anteriores da língua é dado pelo facial, tá? O motor, a parte motor do facial é o quê? São os músculos da mímica, o ventre posterior do músculo de gástrico e o estilo hioideu, tá? Esses são os músculos que são inervados pelo nervo facial. Vegetativamente, o facial ele vai dar inervação vegetativa para as glândulas submandibulares, sublinguales e glândula lacrimal, certo? Então, agora falando do trajeto especificamente do nervo facial. Ele nasce no surco bulbopontino, ele sai do endocrânio pelo conduto auditivo interno, vai chegar no fundo do conduto auditivo, vai chegar no só um pouquinho que alguém entrou aqui. Vai chegar, então, olha só, repetindo mais uma vez, ele nasce no surco bulbopontino, ele vai saindo do endocrânio pelo conduto auditivo interno, ele chega no fundo do conduto auditivo interno para poder penetrar o aqueduto facial. Ele vai entrar no aqueduto facial todinho, vai fazer vai passar pelas 3 porções do conduto do aqueduto facial, e quando ele sair, ele vai sair pelo agorreiro, pelo orifício estilomastoideu, tá? E vai ingressar na região parótida. Só que esse orifício estilomastoideu, ele vai dar de cara para uma estrutura que vocês já conhecem, que a gente já estudou, que é o diafragma dos estílios. Então, o diafragma dos estílios, o que acontece? Então, ele passa pelo diafragma dos estílios entre o ventre posterior do músculo de gástrico e o músculo estiloioideu, tá? Vou marcar com uma setinha mais ou menos para vocês terem uma ideia da onde isso está acontecendo. Está passando aqui, ó, no meio dos dois, tá? Botando a setinha bem bruta aqui. E como a gente falou, que ele está próximo da região parotídea, porque a parótida é essa estrutura rosa, então ele está próximo da região parotídea, certo?
E aí, o que acontece? Uma vez que ele chegou aí, ele vai penetrar os lóbulos da glândula parótida e vai dar seus ramos terminais, que é o ramo temporal, zigomático, bucal, mandibular e cervical. Repito mais uma vez. Então, o nervo facial, ele atravessa os lóbulos da parótida, não inerva ela, ele simplesmente atravessa a glândula parótida e vai dar suas ramas terminais, que são 5, que são temporal, zigomática, bucal, mandibular e cervical, certo? Essas são as ramas que vão atravessar a glândula parótida, ok? Então, o nervo facial, ele não inerva a glândula parótida, ele penetra somente, dá suas ramas terminais dentro da glândula parótida. Aqui uma das coisas que vocês têm que saber, que os professores eles têm tesão sexual nisso, que são as colaterais do facial. Então, as colaterais do facial, eu vou dividir elas em ramos intrapetrosos e extrapetrosos. Lembrar que eu tenho uma porção escamosa do temporal, tenho uma porção petrosa do temporal, tá? Então, depois eu recomendo, inclusive se vocês quiserem, eu mando uma imagem dessas porções do osso temporal para vocês poderem se situar. Mas isso, em suma, para vocês terem uma ideia, intrapetroso são aquelas ramas que vão ser dadas no meio do conduto auditivo interno. Durante o conduto auditivo interno, ele vai ficar dando ramas. Então, quais são as ramas que ele vai dar dentro do conduto auditivo interno? O nervo petroso maior superficial, nervo petroso superficial menor, ele vai dar músculo do estribo, ele vai dar o nervo corda do tímpano, que assim, o nome é corda do tímpano, porque ele se origina dentro da carra timpânica, mas a função dele é perceber os gostos dos 2 terços anteriores da língua. Olha que louco. E aí, na pergunta da prova, com certeza, o professor fala, o que a corda do tímpano faz? Aí vai estar lá, tem relação com a audição? Aí todo, sim, porque tímpano, audição, dá tudo. Não, imbecil. É porque o nervo corda do tímpano, ele nasce, se origina dentro da carra timpânica, mas ele está pegando informação dos 2 terços anteriores da língua, tá? E ele vai ter uma anastomose com o neumogástrico, tá? Então ele se anastomosa com o neumogástrico, o facial. Então veja só que aqui eu tenho o quê? Eu tenho ramos intrapetrosos e a pneumotécnica, essa pneumotécnica que é uma pneumotécnica do pessoal que fala em espanhol, eu ainda não pensei em nada para substituir para português, mas enfim, eu achei sem necessidade de mudar. Quando eu vejo que tem necessidade de trocar alguma coisa, eu troco. Mas aqui, isso aqui não é de minha autoria, isso aqui alguém já fez, alguém passou na frente e fez, e eu deixei assim mesmo, PP subite al estribo, dale cuerda al neumogástrico. Essa é a pneumotécnica para você lembrar das colaterais intrapetrosas do nervo facial. As colaterais extrapetrosas, ou seja, são aquelas colaterais que elas não têm relação ao longo do trajeto condutor auditivo interno, ou seja, ela dá antes ou depois do conduto auditivo. Então, o que acontece? Aí a pneumotécnica é Gardel. Então, a gente vai falar a rama anatomótica do glossofaríngeo, o A, que é a rama auricular posterior, o E, que é a rama sensitiva do conduto auditivo externo, o D é relacionado ao vento posterior do digástrico, o E está relacionado com o ramo estilomastoideu e o L com o lingual, certo? Então, essas são, e vocês têm que saber, essas porra de colateral é uma coisa que vocês vão ter que saber sim ou sim. Essa da parálise facial, eu sempre digo que eu vou trocar, isso aqui é um card muito antigo, que eu tenho, eu não vou explicar isso, porque isso está muito mais relacionado com o sistema nervoso central e eu não quero que vocês entrem em parafuso por causa disso. Em outro momento, quando a gente tiver mais tempo, eu explico isso aqui direitinho para vocês. Vamos para o 8º par cranial. O 8º par cranial tem um trajeto curto, tá? Já digo para vocês, é um par cranial que tem um trajeto curto, gostoso, bonito e bem interessante. Então, olha só, é o nervo vestíbulo coclear, que é o 8º par cranial, ele é um par cranial que é sensitivo puro, ele vai levar informação de equilíbrio e de audição, tá? Então, origem aparente, agora pasmem, porque eu vou falar origem aparente e não está no tronco encefálico. Wilson! Você falou que a origem aparente do vestíbulo coclear é surco bulbo contínuo? Digo, quando nós estamos fazendo a análise do tronco encefálico. Quando a gente está fazendo a análise do par, a gente vai falar que ele nasce aonde? Dos órgãos de corte e de escarpa. Tá? Do gânglio de corte e do gânglio de escarpa. Gânglio de corte, gânglio de escarpa. Então, ele nasce daí, tá? Porque daí eu vou ter a origem, vai se originar o nervo coclear e o nervo vestibular do gânglio de escarpa,
e o nervo coclear do gânglio de corte. Tá? Então, os dois se unem e vão formar o nervo vestíbulo coclear. Então, essa é a origem aparente dos gânglios de Scarpa e de corte. Ele vai se relacionar com quem? Com o conduto auditivo interno, né? Ou seja, eles vão entrar no conduto auditivo interno e vão se relacionar com o seu contenido, que é o contenido do conduto auditivo interno, além do nervo vestíbulo coclear, o nervo facial e a artéria labiríntica. Ele termina o recorrido, ou seja, ele está saindo, ele praticamente está entrando agora no endocrânio, ingressa no endocrânio, e ele penetra o surgo pontino. Então, ele vai entrar, porque lembre que ele é uma aferência, ele está pegando informação e está mandando o sinal para dentro, ou seja, vem como de fora para dentro, tá? E aí, das coisas que eu tenho que fazer relação, e aqui acabou, é só isso, o nervo vestíbulo coclear é isso. E o que acontece? Então, eu vou pegar, eu tenho que lembrar, fazer sempre alusão que o gânglio de Scarpa está relacionado com o sacro e o trículo. Esses detalhes anatômicos são importantes. Então, o gânglio de Scarpa faz relação com o sacro e o trículo. E está relacionado com o equilíbrio. O gânglio de corte está relacionado com a cóclea e isso remete à função de audição. Vamos falar agora do trajeto do glossofaríngeo. Tá? Então, o trajeto do glossofaríngeo, o que a gente vai ter que saber? Primeiro, trajeto do glossofaríngeo, a gente vai falar, primeiro, que ele é um paracranial que é misto, ou seja, tem inervação sensitiva, tem inervação motora. A inervação sensitiva dele vai para quem? Vai para a amígdala, tonsila é a amígdala, é o mesmo que a amígdala, ou seja, vai para a tonsila, faringe e ouvido médio. O terço posterior da língua, que é sensitivo sensorial, tá? Então, a gente já falado que os 2 terços anteriores da língua, facial. Terço posterior da língua, glossofaríngeo. Vai guardando isso aí. Aí o que acontece? Motora, ele vai dar inervação para o músculo palatogloso e para o estilogloso e estilofaríngeo, certo? Então, o glossofaríngeo dá inervação para o palatogloso, estilogloso e estilofaríngeo. E a inervação vegetativa do glossofaríngeo, ele vai para a glândula parótida, certo? Então, vai levar informação para a glândula parótida. Aqui importante, o que acontece? Quando a gente fala aqui, quando a gente vai falar do trajeto, esse para mim é um dos trajetos mais bonitos, tá? Esse aqui é um trajeto bonito, elegante, sofisticado, tá? Então, origem aparente do glossofaríngeo, ele vai começar do surco retroolivar, ele vai sair do endocrânio pelo agorreiro jugular, né, que ele também pode ser chamado de agorreiro rasgado posterior, e vai se relacionar com o seu contenido. O que é que passa no agorreiro jugular? Lembrando sempre, se a gente está falando do par craniano 9, o 10, o 11 e a vena jugular passam aí também. Penetra no espaço vértebro-maxilofaríngeo, uma vez que ele sai do agorreiro jugular, ele penetra no espaço vértebro-maxilofaríngeo, na porção retroestiloidea. Uma vez que ele está na porção retroestiloidea, ele vai perforar o diafragma dos estílios e vai se colocar entre o estilogloso e o estilofaríngeo. Uma vez que ele está entre os dois, o que acontece? Então, ele vai fazer o quê? Ele se dirige por debaixo do músculo estilogloso e vai terminar por debaixo da base da língua. Tá? Então, termina na base da língua, por detrás da veia lingual. Tá? Só para fazer um paralelo, vou marcar aqui, ó, que se a gente fazer uma analogia, ó, esse aqui seria a veia lingual. Tá? Estou marcando aqui a veia lingual. Então, por detrás da veia lingual, ele vai terminar exatamente na base da língua, por detrás da veia lingual. Então, esse aqui é o trajeto do glossofaríngeo, certo? Pronto. Continuando. Aí, são as colaterais do glossofaríngeo. Então, aqui a gente tem uma mnemotécnica que é para lembrar. Jacob toca 2 estilos Fá. Então, o Jacob é o nervo Jacobson. O Tó é o nervo tonsilar. Tá aqui, ó, nervo tonsilar. O Jacobson não está aqui porque é um nervo que ele vai para o ouvido, tá? Então não está vendo aqui. Então o nervo Jacob toca 2 estilos em Fá. Então o Jacob é nervo Jacobson. O Tó, nervo tonsilar. O K, nervo carótido timpânico. Os 2 estilos, estilogloso e estilofaríngeo, tá? E em Fá vai ser o plexo faríngeo. Então Jacob toca 12 estilos em Fá. Vocês têm que aprender essa merda desse jeito. Tá? Porque isso aqui é uma coisa que é muito perguntada. Eu lembro que em 2018, quando o professor fez uma fila, sempre saiu perguntando assim, origem aparente, origem aparente. Ele saía perguntando para o pessoal e, sim, eu sei, mas é assim mesmo que começa a funcionar. Porque as coisas, elas estão somando, assim, você vai somando as coisas e as coisas vão acontecendo, certo? Então, pronto. Rãs do glossofaríngeo, então, a gente tem Jacob toca 12 estilos em Fá.
Então, mais uma vez, nervo Jacobson, NE, nervo tonsilar, o TO, nervo tonsilar, o K, nervo carótido timpânico, 2 estilos, estilo gloso, estilo faríngeo, e em Fá é o plexo faríngeo, certo? Bem simples assim. Continuando, não vou falar do nervo vago hoje, eu estou devendo nervo vago e o trigêmino. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Então, vamos falar do trajeto do nervo acessório. Nervo trajeto do acessório, lembrar que ele vai ter duas origens aparentes, uma vai ser no surco retroolivar, a outra a gente vai dizer que nasce na asta anterior da médula espinal, e aí aqui vocês vão ver que eu estou colocando aqui de uma forma bem simples, bem didática, que aqui, ó, estou separando dois trajetos aqui, ó. Um está vindo para cá e o outro está vindo para cá, certo? Então, pronto. Então, o que acontece? A origem aparente do acessório, se a gente estiver falando da parte que ele vai tendo em conta o surco retroolivar, ele vai sendo endocrânio pelo agorreiro jugular, se relaciona ao seu contenido, que é o paro cranial 9, 10 e vena jugular. Ele vai penetrar o espaço vértebro maxilofaríngeo na porção retroestiloidea. E aí, essa aí que a gente está falando é a rama interna do acessório, o espinal, que ele vai se unir no extremo superior do glândula perciforme e vai dar inervação para o véolo paladar, faringe e laringe. E aí terminou a rama interna. A rama externa, ela vai sair, ela vai guardar relação com a asta anterior da médula espinal, ou seja, ela vai sair pelo endocrânio, pelo agorreiro magno. Uma vez que saiu pelo agorreiro magno, ele saiu do agorreiro magno, ele vai passar a inervar quem? O músculo trapézio e o músculo esternocleidomastoideu, que se vocês pararem para ver, tem tudo a ver com o orifício magno, tá? Então, pronto. E aqui a gente termina. Esse aqui é outro trajeto bem gostoso, bem bacana, e que o pessoal toma muita bomba. E, para mim, particularmente, esse aqui é o trajeto mais bonito de todos os pares craniais e um dos mais cobrados, tá? Inclusive, o Pedro, agora que está no segundo ano, foi o trajeto que foi cobrado para ele. Então, sobre o trajeto do nervo hipoglosso, a gente entendeu o seguinte. Primeiro, mais de 90% dos músculos da língua vão ser inervados pelo nervo hipoglosso, né? Lembrem que o nome ele já te induz do que se trata. Então, hipo, por debaixo, glosso, língua. Então, é o nervo que está indo para a língua por debaixo, tá? Então, o que acontece? Mais de 90% da língua vão ser inervados pelo nervo hipogloso, tá? Então, e ele também vai dar inervação para o músculo genioideu, que é o músculo supraioideu. Ele vai dar inervação para o tiroioideu, homoioideu e esternotiroideu, que são músculos infraioideus, tá? E aí, o que acontece? Um detalhe aqui que é importante para a gente ver. Então, olha só como é lindo esse trajeto. Esse trajeto é lindo, é lindo. Origem aparente, ele sai do surco pré-olivar, O que acontece? Daí ele vai se dirigir para a fossa cranial posterior, ingressa no conduto do hipogloso, né? Ou seja, vai sair do endocrânio pelo conduto hipogloso, e quando ele sai do conduto hipogloso, ele vai penetrar o espaço vértebro maxilofaríngeo na porção retroestiloidea. E aí é o que eu digo, ele se projeta hacia adelante, hacia abaixo, tá aqui as flechinhas, ó, se projeta hacia adelante e hacia abaixo, vai ser cara superior do triângulo de Faribuff, contenido do triângulo de Gauchon. Passa por debaixo do triângulo de Peclar, vai ser cara superior do triângulo de Pirogoff, termina em cima do músculo miloioideu e dá suas ramas terminais para a língua. É ou não é o trajeto mais lindo do mundo? Esse trajeto, para você saber dominar esse trajeto, você tem que ter uma ampla gama de conhecimentos. Você tem que saber muito dos triângulos do pescoço e você tem que dominar profundamente o que é a topografia de cabeça-pescoço, certo? Então, é um trajeto maravilhoso. O número de pessoas que sabem esse trajeto lá na faculdade não é muito, é bem reduzido, bem diminuto, tá? Então, o que eu digo para vocês é para vocês estudarem. Então, para vocês terem uma ideia de todo o cronograma que a gente tinha durante essa semana, por mais que a gente teve intercorrência e tudo mais, ficou faltando unicamente eu falar sobre o trajeto do quinto par cranial e o trajeto do vago. E aí eu preciso de tempo, porque esses são pares craniais que eu tenho que desenvolver muito sobre várias coisas. Mas, enfim, eu estou satisfeito, porque assim, vocês tiveram um desempenho sem igual. A tarefa que eu vou passar para vocês de pares craniais, eu não vou passar o Kahoot de pares craniais, porque ele é um Kahoot que é bem extenso. Inclusive, o pessoal do ano passado brigou comigo, porque era um Kahoot que tinha, eu acho, 60 perguntas. Eu digo, você quer nos matar? Aí pronto. Então, eu tô fracionando ele. Eu vou fracionar ele em 3 partes.
para vocês não, não acharem ruim, tá? Então, pessoal, ano passado era muito chorão. Mas, enfim, tá? Eu agradeço para todo mundo que assistiu até aqui e era só. É só isso, pessoal. Estou muito satisfeito, tá? Então, para esse vídeo vai ter uma parte 2 que eu vou falar só do trigêmino e só do vago. Muito obrigado.